Bem-vindo ao nosso canal de Histórias Bíblicas, onde nos aprofundamos nos ensinamentos e narrativas atemporais das Sagradas Escrituras. No episódio de hoje, exploramos um tópico profundo: os 7 pecados que Deus odeia na vida de um cristão. O livro de Provérbios nos fornece informações valiosas que nos guiam sobre o caminho da retidão e destacam as atitudes que devemos evitar para manter um relacionamento próximo com nosso Criador. Junte-se a nós enquanto desvendamos a sabedoria do rei Salomão e refletimos sobre como esses ensinamentos ressoam em nossas vidas hoje. Este vídeo não é recomendado para quem se considera perfeito e não está disposto a mudar de vida. O livro de Provérbios traz uma série de instruções e advertências que descrevem de forma clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. Enquanto o autor nos guia no caminho que devemos seguir, ele também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus detesta em nossas práticas. É justamente isso que acontece no capítulo 6. Observe o que está escrito: 6 coisas o Senhor odeia, 7 são abominação para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Nestes versículos, o rei Salomão revela 7 pecados que o Senhor detesta e que devemos eliminar de nossas vidas se quisermos ter um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, vou mostrar a vocês que nenhum de nós está livre de cometer alguns desses erros. O primeiro pecado é ter olhos altivos, o que significa ser orgulhoso e pensar que você é melhor que os outros por qualquer motivo. É um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que leva à destruição e queda, contido em Provérbios capítulo 16, versículo 18. É preocupante ver tantos crentes que, só porque frequentam a igreja e conhecem a palavra de Deus, pensam que podem apontar o dedo e condenar. Assim como as figuras religiosas do tempo de Jesus Cristo, que certa vez contaram uma parábola onde um fariseu se sentia tão superior que dizia em suas orações: Deus, obrigado por não ser como as outras pessoas. Enquanto isso, um coletor de impostos humildemente rezou a Deus pedindo misericórdia no final da história. O crente com olhos de feno foi rejeitado pelo Senhor, enquanto o outro homem foi aceito porque reconheceu que não era nada sem Deus. Jesus conclui a parábola com a famosa frase: para todos aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Lucas capítulo 18, versículo 14. O segundo pecado é uma língua mentirosa. Um cristão deve ser conhecido como alguém que vive na verdade e luta por ela a todo custo. Portanto, devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse para os mentirosos: você pertence ao seu pai, o diabo, e quer realizar os desejos do seu pai. Ele foi um assassino desde o início, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala sua língua nativa, pois ele é um mentiroso e o pai das mentiras. João capítulo 8, versículo 44. Muitas vezes queremos mostrar para os outros que não somos, então mentimos. Outras vezes, queremos esconder algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que se você repetir uma mentira muitas vezes, pode começar a acreditar nela. Portanto, tenha muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdadeiras e não se alinham com a palavra de Deus. O que você realmente precisa é mudar seu coração, porque Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. Peça ao Senhor para transformar sua vida a partir de hoje. O terceiro pecado são mãos que derramam sangue inocente. Quando falamos em derramar sangue inocente, pensamos imediatamente em homicídios. É verdade que tirar a vida de outra pessoa é muito grave, pois a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas este pecado vai além da forma como alguém morre, envolve também agressões físicas. Quantos maridos parecem ser bons homens na igreja, mas em casa tornam-se violentos com suas esposas e crianças? Deus odeia que todos nós conheçamos o mandamento: não matarás. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência deste mandamento e disse algo interessante. Vocês ouviram que foi dito ao povo há muito tempo: não cometerás assassinato, e qualquer um que matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que estiver zangado com um irmão ou irmã estará sujeito a julgamento novamente. Qualquer um que chame um irmão ou irmã de tolo responderá perante o tribunal.
E quem disser desgraçado estará em perigo do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 2. Jesus ensinou que o assassinato pode estar presente em nossas palavras e emoções. O simples fato de nutrir ódio em nosso coração por alguém já significa que estamos quebrando o sexto mandamento, como afirmou o apóstolo João. Quem odeia seu irmão é assassino. 1 João capítulo 3, versículo 15. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, inclusive nossos inimigos. Outro pecado é um coração que elabora planos perversos. Quando Satanás planta uma semente maligna em nós, ela pode criar raízes em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e dê frutos amargos, pois Deus não se agrada de pessoas com corações maus, onde só existem más intenções, como ressentimento, ódio, inveja, desejo de vingança, entre outros sentimentos. Por isso tenha muito cuidado. Em outro provérbio que Salomão escreveu, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, versículo 23. E como protegemos nosso coração do mal? Mantendo a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e guardar seus mandamentos. A Bíblia diz que nosso coração deve estar focado em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, adorável e de boa fama, em tudo o que seja excelente e louvável. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Portanto, tome cuidado com más companhias que estão sempre planejando fazer algo errado. Procure se associar com pessoas tementes a Deus que nunca iriam desencaminhá-lo. Não é coincidência que a Bíblia diga para não ser enganado. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. O quinto pecado são pés que são rápidos para correr para o mal. Isso se refere a pessoas que vivem com o desejo de causar o mal, que parecem constantemente querer dominar ou prejudicar alguém, tirar vantagem da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que aquele que permanece justo viverá, mas o perverso se precipitará na ruína. O que significa que aqueles que praticam o mal cavam sua própria cova. Os cristãos que praticam a difamação falham em seus compromissos e prejudicam os outros de todas as maneiras possíveis, pensando que não haverá consequências, mas estão completamente equivocados. Deus é amor, mas também é justiça, e não devemos esquecer que fazer o mal também está relacionado ao pecado. Muitas vezes pensamos em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Portanto, devemos pedir a Deus para remover o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Vamos nos comportar decentemente, como durante o dia, não em farras e embriaguez, não em imoralidade sexual e devassidão, não em dissensão e ciúmes. Fechem-se antes com o Senhor Jesus Cristo e não pensem em como gratificar os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. O sexto pecado é uma testemunha falsa, quem espalha mentiras. Não podemos falar sobre algo que não vimos ou ouvimos, ou estaremos espalhando mentiras, o que pode destruir a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas não vão mais à igreja por causa da calúnia que seus próprios irmãos e irmãs fizeram contra elas? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Portanto, quando alguém chegar até você com uma fofoca ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte pela raiz e não vá mais longe. Em vez disso, incentive a outra pessoa a orar em vez de fofocar sobre ela. O sétimo pecado é causar discórdia entre os irmãos. Dos 7 pecados listados em Provérbios 6, este não só desagrada ao Senhor, mas também é detestável para seus olhos. Quando você pensa sobre isso, este é outro pecado relacionado à nossa língua, porque as palavras realmente têm o poder de trazer vida ou morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Satanás adora causar divisão, e devemos fazer todo o possível para permanecermos unidos. Veja o que Jesus disse. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Isso significa que a destruição do lar e do ministério começa com conflito e desunião. Portanto, vamos ficar alertas e pedir a Deus que nos liberte de todo o mal. A poderosa mensagem do capítulo 6 de Provérbios serve como um lembrete atemporal das armadilhas
que podem atrapalhar nossa jornada espiritual. Encorajo você a reservar um momento para considerar sua própria vida. Existem áreas onde você pode ver esses pecados se manifestando? Como você pode trabalhar ativamente para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor? Se este vídeo ressoou em você, ou se você está buscando mais insights e reflexões sobre sua jornada espiritual, ao concluirmos esta exploração dos 7 pecados detestados por Deus, vamos parar um momento para refletir nas mensagens poderosas de Provérbios. Existem áreas na sua vida onde esses pecados podem surgir? Como você pode ativamente trabalhar para superá-los e fortalecer sua relação com Deus e aqueles ao seu redor? Se este conteúdo ressoou com você, convidamos você a se engajar nas discussões, compartilhando suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal de Histórias Bíblicas para mais conteúdo edificante. Compartilhe esta mensagem com sua família e irmãos, convidando-os a participarem da conversa. Que as bênçãos de Deus estejam com você enquanto continua sua jornada espiritual. Deus abençoe.